datas e horas. Então, as funções de datas e horas, a maioria delas, ou todas elas, são definidas lá no PySpark.sql.functions, que a gente costuma renomear para F maiúsculo. E a gente vai ver algumas aqui. Né? São mais do que essas daqui, né? Aqui a gente vai ver somente um exemplo aqui de 8 funções. Uma função importante é o dateFormat, que ele pega uma coluna que é um data, que é um tipo data, timestring, timestamp ou string, e converte ele para uma coluna do tipo string, baseado no string de formato que é o segundo argumento. Nós vamos ver no próximo slide, nós vamos ver quais são, como você define esse formato aqui. Qual que é a sintaxe desse string que define o formato. Nós temos a função toDate, que converte uma coluna para o formato dateType. Então, ele converte uma coluna, pode ser um string, pode ser um timestamp. Ele vai converter isso para um dateType. Tem o dateAdd, que ele vai pegar uma coluna aqui chamada start e vai somar o número de dias que está aqui no days, que é um número inteiro. Então, ele vai retornar uma outra coluna que é o número de dias depois, o número de days depois dessa coluna start. A função year, que pega uma coluna e retorna, que é uma data, né? Pode ser um string, pode ser um timestamp, ou pode ser uma data. E retorna o ano daquela como um inteiro. Né? Então, por exemplo, 2020, por exemplo. Ele vai retornar 2022. Ele vai retornar um inteiro. Uma coluna do tipo inteiro. Tem a função month, que faz a mesma coisa, mas retorna o mês. Por exemplo, mês 4 de abril. Tem uma outra função, day of month, que pega uma coluna do tipo data, timestamp, string, e devolve o mês como o dia do mês como inteiro. Então, por exemplo, dia 18 vai retornar o dia 18. Observe que aqui o padrão é um pouco diferente daqui. Aqui, por exemplo, tem day of month, não é só day. Tem uma outra função que é o day of week, que vai retornar o dia da semana, sendo que um é considerado domingo e 7 é considerado sábado. Vai retornar o inteiro também, que é o dia da semana. O hour, ele extrai as horas de uma dada data, de uma coluna do tipo data, timestamp ou string, como aqui é date, tá? Não é data, não. É date. Tá? É que ficou em português aqui, né? Data em português, mas em inglês é date, né?
Bom, então ficou, extrai as horas de uma data a data, né? Que pode ser uma data, um timestamp ou string, e retorna como inteiro de 0 até 23 horas. O minute extrai os minutos de uma dada data como inteiro. Então, é a mesma função das de cima, só que extrai o minuto. Agora tem aqui esse formato aqui, né? Esse formato aqui segue uma sintaxe própria para definir o formato que você quer, esse string, que vai ser o resultado desse date format. Então, tem alguns símbolos, algumas letras, cada letra tem um significado. Então, o Y minúsculo é o ano. A apresentação é um número, né? Pode ser YYYY com 4 dígitos. Então, é 2022, por exemplo. Se você colocar YY, quer dizer que o ano você quer o ano com 2 dígitos. Então, vai ser 22. O mês, que significa com M maiúsculo, que significa mês, a apresentação vai ser um mês, e vai depender também do número de vezes que você repete o M. Se aparecer um M só, vai aparecer só, por exemplo, 7. Né? Então, vai ser um número de 1 ou 2 dígitos, de 1 a 12. Se você colocar 2M, MM, vai ser o mês com 2 dígitos sempre. Então, vai ser 0, 7. Se você colocar MMM, vai ser a abreviação do mês em inglês. Então, Ju. Se você colocar MMMM, repetir 4 vezes o M, vai ser o nome do mês por extenso, em inglês. O D é o dia do mês, que também é um número. Se você colocar um D só, ele vai colocar com um dígito quando der, né? Se você colocar 2D, ele vai colocar, por exemplo, dia 7, ele vai colocar 07. O H maiúsculo é as horas no formato de 0 a 23 horas. Vai ser o número também. Se você colocar um H só, quando o número tiver um dígito, ele vai representar com um dígito só. E quando for com 2, ele vai representar com 2, é claro. Então, 18 horas, por exemplo. Se você colocar 2 Hs, aí ele sempre vai representar com 2 dígitos. Então, por exemplo, 7 horas da manhã vai ser 07. O minutos, o M minúsculo é minutos, é um número. Também, você pode colocar um M só ou 2 M's, conforme você quer o número de dígitos no resultado. Os segundos é o número de segundos, né? Então, se você é um número, se você representar, pode ser um S minúsculo só ou 2 S minúsculos, conforme o número de dígitos que você quer no resultado. Tem um S maiúsculo, que é a fração de segundo, que representa a fração de segundos. Então, se você colocar 3S, por exemplo, você pode colocar o número de S que você quiser, conforme o número de casas depois do ponto decimal que você quer para o número. Então, se você quer em milésimos de segundos, você coloca S, 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 todos maiúsculos. O E é o dia da semana, que aí o formato é texto. Se você quiser só a primeira letra, aí você, em inglês, né?
você coloca um E só. Se você quer abreviado com 3 letras, você coloca 3 E's, né? E se você quiser o, por extenso, o dia de semana em inglês, você coloca 3 ou mais E's maiúsculos.